Graças a Deus, meus irmãos. Que felicidade estar mais uma vez aqui para ter essa responsabilidade de trazer mais uma vez a mensagem de Deus. É muito bom quando a gente está aqui na semana de oração, buscando, pedindo a Deus. E no momento a sós com Deus, o pastor tinha pedido para que a igreja orasse, para que a gente fosse mais dependente de Deus. E a mensagem que eu quero trazer aqui essa noite é sobre isso. O quanto a gente precisa ser dependente de Deus e buscar a Deus. Deus é o nosso socorro, amém? Deus vai nos socorrer, amém? Mas para que Ele nos socorra, a gente tem que buscá-lo. Peço que a igreja abra suas Bíblias em 2 Reis, lá no Antigo Testamento. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 3. Segundo Reis, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. A parte A do versículo 18. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações. Quem crê que Deus pode mudar o quadro da sua história? Amém. Glória a Deus. Sabe, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa entender que para que Deus possa nos socorrer, para que Deus possa mudar o quadro da nossa história, a gente precisa consultá-lo. Davi, antes de entrar nas guerras, ele consultava a Deus. Tem um texto lá em 2 Samuel, no capítulo 5, que antes de Davi ir guerrear com os filisteus, ele perguntou a Deus se era para ele ir, se ele venceria essa batalha. E Deus disse: olha, vá, que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. E tinha ainda mais, ele perguntou a Deus o que devia fazer, e Deus deu toda a estratégia para Davi. Só que muitas vezes, a gente pensa em alguma coisa, a gente toma uma decisão sem consultar a Deus. É o famoso colocar o carro na frente dos bois. Muitas vezes a gente faz isso. O texto que a gente acabou de ler conta a história de 3 reis que tomaram decisões antes de consultar a Deus. Jorão, que era o rei de Israel, filho de Acabe. A Bíblia fala que ele, como filho de Acabe, depois que assumiu o trono de Israel, ele continuou no pecado. O pecado, ele nunca se afastou do pecado. E a Bíblia relata que o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e ele pagava impostos ao rei de Israel, que era Jorão, que antes de Jorão era Acabe. Só que quando o rei Acabe morreu e Jorão assumiu, esse rei dos Moabitas se rebelou, disse: não vou pagar mais impostos, e começou a se rebelar contra Jorão. E a Bíblia fala que Jorão, naquele momento, saiu de Samaria com todo o povo de Israel para batalhar contra o rei dos Moabitas. Só que Jorão sabia que, numericamente, ele não tinha força para enfrentar
o povo de Moabe. Só que ele saiu a si mesmo. Ele consultou a Deus? Não consultou a Deus. O que é que ele foi fazer? Foi e mandou uma carta para Josafá, o rei de Judá, e pediu para fazer uma aliança com Josafá, para que ele pudesse ajudá-lo a ir nessa guerra. Josafá consultou a Deus? Não. Se ofereceu e foi junto com ele. Só que, depois que eles saíram para guerrear, a Bíblia fala que eles foram para o deserto de Edom, o rei de Edom também foram com eles. A Bíblia fala que eles não sabiam o que ia fazer. Eles só foram. É como se a gente fosse marcar com a galera de lá da Rua da Vassoura para brigar. Diz assim, bora, Jean, bora, meuzinho, bora brigar. A gente ia fazer o quê? Quando chegar lá, tinha 10 pessoas lá. A gente vai fazer o quê? Ia correr. Não ia fazer mais nada. Não tinha estratégia nenhuma. Eles só queriam ir guerrear. Eles só iam guerrear, mas não sabiam o que ia fazer. Só queriam chegar lá e tentar derrubar o rei de Moabe. Eles só começaram a pensar em alguma coisa só no caminho. Só que eles já estavam no deserto de Edom. E depois de 7 dias, a Bíblia fala que a água daqueles homens e dos animais tinham acabado. Eles já estavam com sede. 7 dias caminhando. Então, Jorão, rei de Israel, começou a falar: será que Deus nos ajuntou, nós, os 3 reis, para entregar nas mãos de Moabe? Ele estava dizendo: será que tudo que aconteceu aqui foi por conta da minha impiedade, por conta do meu pecado? Será que ele juntou nós 3 aqui para a gente morrer aqui nesse deserto? Porque já fazia 7 dias que eles já estavam caminhando. Eles já estavam com sede. Se eles fossem até lá, já chegariam fraquíssimos. Então, o rei dos Moabitas com certeza derrotariam ele. Provavelmente, se eles retornassem, não ia dar tempo de voltar, porque eles já estavam com sede, eles iam morrer de sede no caminho. Então, ele começou a exclamar essa situação. Só que, naquele momento, finalmente, depois de muito tempo, Josafá pensou em consultar a Deus. Ele disse assim: será que aqui nesse meio não há nenhum profeta para que a gente possa consultar ao Senhor? Então a Bíblia fala que um conselheiro do rei falou: olha, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar do profeta Elias. E Josafá sabia que Deus estava com ele. E quando foram os 3 reis consultar a Eliseu, Eliseu sabia a pecinha que Jorão era. E ele falou assim: ó rei, tenho nada a ver contigo. Tenho nada a ver contigo. Aí, então, de deboche, ele fez assim: ó, por que tu não vai consultar os profetas do teu pai para saber o que é para fazer? Muitas vezes, meus irmãos, a gente faz tanta coisa sem consultar a Deus, tanta coisa, e a gente só procura a Deus quando a gente está naquele aperto, quando tudo dá errado, quando as coisas não estão positivas para a nossa vida. A gente só procura o socorro de Deus quando a gente toma a decisão, sabe que a decisão está errada, sabe que o caminho que a gente está prosseguindo está errado e sabe que não vai dar em nada. Muitas vezes a gente procura a Deus só nas últimas. Só que eles insistiram, e a Bíblia fala que o profeta Eliseu disse que ele vai consultar a Deus por conta de Josafá, porque ele tinha uma amizade com Josafá.
e ele pediu um músico, um arpista. Por que ele pediu um músico? Porque ele queria atrair a presença de Deus. O que é que a gente está fazendo para atrair a presença de Deus? Será que a gente louva a Deus? Será que a gente se derrama aos pés de Cristo? Será que a gente clama a Deus quando a gente está precisando de socorro? O que é que a gente está fazendo para atrair a presença de Deus? A gente precisa fazer de tudo para atrair a presença de Deus. A gente precisa entender que o nosso caminhar depende de Deus. Precisamos entender que a nossa vida, os nossos projetos, os nossos pensamentos dependem única e exclusivamente da presença de Deus para que as coisas deem certo. E ele pediu um músico. A Bíblia fala que, enquanto o músico estava tocando, o poder do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E aí entra no versículo que a gente acabou de ler. Deus, através de Eliseu, deu para aquele povo, para os 3 reis, para os 3 exércitos, estratégia e provisão. Vê que coisa maravilhosa. Assim diz o Senhor: cave muitas covas, cave muitos buracos no deserto, no meio do deserto. Pois assim diz o Senhor: não verão vento, não verão chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água. Quando ele fala cavar covas, ele está dizendo: olha, desça, busque a Deus, se derrame aos pés de Cristo. Ore cada dia mais, ore mais, jejue mais. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos cavar covas para Deus derramar o milagre dele na nossa vida. Para que Deus derrame o seu poder, derrame o seu milagre através da nossa vida, a gente precisa buscá-lo incessantemente. Deus é socorro, mas para que Ele socorra, a gente precisa buscá-lo. E qual é a condição do milagre de Deus acontecer na nossa vida? Fé. Cavar cova no meio de um deserto, não tem uma nascente ali, não estava passando uma nuvem. Como é que vai surgir água aqui? Como é que vai ser? Não importa. Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer. Se Ele mandou você cavar covas no meio do deserto, cave, meu irmão. Cave. Não importa se vai vir chuva, se vai vir por debaixo d'água, se alguém vai vir com um baldezinho de água e vai começar a encher lá suas covas. Não importa. A condição do milagre é acreditar, é fé. Acredite, creia. Se Deus mandou você fazer, faça. Pode ter certeza que o milagre vai acontecer na tua vida. Eu não sei como você veio para aqui hoje. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já buscou o socorro de Deus. Mas em que momento? Será que foi já no início, já quando você estava pensando em tomar alguma decisão? Será que foi no meio do caminho? Ou será que foi quando você viu que tudo já estava dando errado, que não tinha mais jeito? Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo nas últimas, Ele ainda nos socorre. Mas basta você consultá-lo, basta você buscá-lo de todo o coração. Não importa a condição do milagre.
Importa que Deus vai fazer. Você precisa consultar a Deus em tudo que você fizer. É algum emprego que você está tentando? Meu irmão, consulte a Deus para ver se é dele mesmo. É uma porta que você quer que Deus abra? Meu irmão, consulta para ver se é aquele lugar mesmo que Deus quer que você esteja. É algum lugar que você quer ir, meu irmão, consulte a Deus para saber se é aquilo mesmo que Ele quer que você vá, se é aquele lugar mesmo que Ele quer que você vá. É alguma coisa muito importante que você precisa fazer, meu irmão, consulte a Deus, busque a Deus para saber se é isso mesmo que Ele quer na tua vida. Porque muitas vezes o caminho que Deus quer traçar na nossa vida é totalmente diferente daquilo que a gente pensa. A Bíblia fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aquele povo estava perecendo, aquele exército estava morrendo de sede. Deus deu a provisão, mas a Bíblia fala, para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Ele estava dizendo, olha, eu não só estou aqui, eu não só vou matar a sede de vocês não, meu irmão. Por vocês finalmente me consultarem, eu vou dar a vitória. Meu irmão, aquilo que você precisa que Deus faça na tua vida, pode ter certeza, Ele vai fazer muito mais. Você crê? Ele vai fazer muito mais. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente é tão falho, tão fraco muitas vezes, a gente esquece tantas vezes de Deus, tantas vezes, que quando a gente mais precisa, aí sim que a gente busca a Deus. Mas como a gente cantou no início com o Ministério de Louvor, tenta lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tenta lembrar. Às vezes parece que Ele nos abandonou, né? Parece. Parece que Ele virou as costas para a gente, parece que Ele não quer falar mais com a gente. Não, meu irmão. O silêncio de Deus também é a resposta. Às vezes, quando a gente pensa que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando por algo muito melhor para nós. Basta você crer. Como é que Ele vai fazer? Não importa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não importa como Deus vai fazer. Jesus curou o cego de diversas formas possíveis. Ele diz assim, cego veja, ou então ele cuspiu no olho do cego, ou então ele jogou terra no olho do cego. O milagre aconteceu. A condição que Jesus fez, não importa, mas aconteceu. Não importa como Deus vai fazer na tua vida, pode ter certeza, Ele vai fazer. Agora, para que isso aconteça, você precisa buscar o socorro de Deus. Não é quando tudo der errado, não. Não é quando a gente já estiver no caminho, não. É no momento que a gente precisar tomar uma decisão. No momento que a gente precisar tomar uma decisão, é nesse momento que a gente precisa buscar o socorro de Deus. A gente precisa consultar a Deus. Senhor, é por aí mesmo que eu preciso ir? Senhor, é isso mesmo que eu preciso fazer? É isso mesmo que eu tenho que fazer, Senhor? Senhor, é com fulano, com ciclano que eu preciso falar? Eu já tive algumas experiências com Deus, mas tem uma que sempre me marcou. Eu acho que eu já contei, inclusive, isso aqui para a igreja. Tinha uma pessoa que eu gosto muito, que estava passando por um momento muito difícil. E eu não sabia o que fazer, que eu também estava naquele aperto. Estava no meio do mês. E a única coisa que tinha dentro da minha conta era um dízimo. Para eu dizimar. Eu cheguei de noite em casa,
me ajoelhei e orei. Olha a oração que eu fiz para Deus. Senhor, fulano, a família de fulano está precisando, está necessitada. Eu não sei o que fazer. A única coisa que eu tenho na minha conta é o dízimo. O dízimo é teu. Aí eu disse a Deus assim, Senhor, tu me empresta esse dízimo para ajudar essa família. Por favor. Foi algo assim, inexplicável. No outro dia, quando eu cheguei no trabalho, lá na empresa tem um banco. Aí eu fui lá ver a conta para sacar. Quando eu entrei na conta, eu me surpreendi. Tinha um valor a mais. Tinha mais dinheiro dentro da minha conta. Aí puxa, o que foi que aconteceu? Do nada. Eu vi essa conta ontem, eu vi que só tinha o dinheiro do dízimo lá, eu só ia sacar para dizimar. Aí alguém passou e disse assim, ô Adson, tá feliz, né? Recebeu o PPL. Oxe, glória a Deus. Glória a Deus. É como Deus estivesse dizendo assim, olha, é eu que estou tomando conta da sua vida e da vida dela. Eu sei o que você quer fazer, mas o que é meu, mas eu vou te dar para ajudar. E foi o que ele fez. Deus é socorro. Amém? Creia. Busque a Deus, consulte a Deus. Pode ter certeza que Ele irá te abençoar, Ele irá te socorrer e Ele te dará a vitória. Amém? Mistério de louvor.